E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Pedro e aí eu fiquei pensando, que vídeo que eu posso fazer pro Pedro? Porque, assim, ele é um dos meus alunos que também segue o meu canal e que, aliás, é um dos primeiros que eu permiti fazerem aula comigo, embora eu tenha me conhecido seguindo o canal. Porque, assim, eu preciso muito que o aluno me prove que ele não vai fazer aula porque ele quer interagir com o youtuber, que ele vai fazer aula porque ele realmente precisa do inglês. E a gente tem ficado muito amigo, li vários livros que ele me recomendou, consumo vários conteúdos que ele me recomenda. E aí eu fiquei pensando, já que eu vou fazer um vídeo durante o horário da aula dele, meio que para ele, para a comunidade, como que eu junto tudo aquilo que a gente tratou numa coisa que tenha um pouco de resultado. E esse vídeo aqui, ele conversa com outro vídeo que, se não me engano, ele chama Cantando Debaixo da Pereira Selvagem, em que eu tô numa fase um pouquinho anterior da que eu tô agora, porque esse livro aqui eu tô lendo junto com a Rita durante as aulas dela. E é um livro maravilhoso. Se eu pudesse, eu gravava as aulas que eu tenho com a Rita e trazia e colocava tudo aqui, que eu realmente não posso. Então, eu decidi que nesse vídeo a gente vai conseguir falar da Pereira Selvagem, falar sobre cultura, a gente vai falar sobre Bitcoin e vai falar sobre Oriente Médio. A gente vai falar assim, sobre os conflitos do Oriente Médio, de Síria, de Israel, de povos ali, ao mesmo tempo que a gente fala de Bitcoin, ao mesmo tempo que a gente fala dessa maçaroca que é cultura, e eu só vou conseguir falar sobre tudo isso por conta das leituras de Yuval Harari, que afinal de contas foi o Pedro que me recomendou. Vamos começar aqui e vamos falar sobre cultura. E é engraçado porque a gente fica falando assim, olha, eu adoro a cultura japonesa. Eu não entendo o que vocês querem dizer quando vocês me dizem que vocês adoram a cultura japonesa, porque eu gosto muito de me perguntar o que é a cultura japonesa. Quando vocês me perguntam da cultura japonesa, vocês estão falando da história do Japão, vocês estão me falando da história dos samurais, vocês estão me falando da tradição de anime, vocês estão me falando do que propriamente dito? Da educação que eles têm hoje, ou do pensamento japonês, a forma japonesa de pensar. Você conhece a forma japonesa de pensar dos anos 40 e dos anos 60, e dos anos 80, e dos anos 90, e dos anos 2000, e dos anos 2005, e 2007, e 2009, e 2011. É tudo diferente. São povos completamente diferentes. A forma de pensar do japonês hoje não tem absolutamente nada a ver com o japonês de 40 anos atrás. Então, quando vocês me dizem que vocês adoram cultura japonesa, é a mesma coisa de você me dizer, eu adoro cultura brasileira. Me dá um exemplo, acarajé. E será que a cultura brasileira é isso? O que é cultura? São tantas perguntas, né? Mas aí a gente aqui a gente traz, enquanto na pereira selvagem, debaixo da pereira selvagem daquele vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link dele, a gente falava de uma aldeia inventada, utópica, de pessoas que não conheciam ninguém de fora, que só se relacionavam entre elas, que falavam muito pouco, então elas falavam muito menos do que o grupo inteiro sabia sobre o mundo. E por falta de trocas, eles eram felizes porque ninguém tinha o excesso de informação, e todo mundo tinha um papel social, e eles desempenhavam o papel social, não precisavam ficar frequentemente aprendendo coisas novas para sobreviver e para serem legais, e era um povo coeso, conciso. E por que esse povo é ideal? Porque não é no mundo, a gente não vive debaixo de uma pereira onde 50 pessoas se encontram todo dia e realizam a cerimônia de estarem juntas e comerem pera juntas e viverem juntos e formando um sólido grupo que nunca se desfaz. Se você trouxer 20 estrangeiros, cada um de um lugar do mundo, e ao invés deles ficarem celebrando, né, a pereira selvagem e comendo pera debaixo dela, se eles ficarem escutando histórias de 20 pessoas diferentes, você acaba com essa aldeia muito rapidamente, porque todo mundo ali vai absorver histórias de 20 pessoas diferentes, de formas completamente diferentes, de formas completamente individuais. Bom, aí a gente entra nessa parte. Cultura é uma forma de fechamento, e dessa forma ela fundamenta a identidade. No entanto, a cultura ela não é excludente, mas é uma identidade,
inclusiva, não excludente. E o que significa isso? A cultura ela é aberta, a cultura ela muda o tempo inteiro. Hoje os japoneses comemoram St. Patrick's Day, hoje os japoneses eles comemoram o Dia de Ação de Graças, hoje os japoneses eles comemoram Natal, por exemplo. E eles não precisaram se converter ao cristianismo, eles não precisaram demonstrar gratidão aos índios em relação à sobrevivência deles e ao aprendizado de como plantar, eles tiveram que mudar de religião. Simplesmente você vai incorporando traços de cultura que te agradam. Da mesma forma como você tem um fenótipo nada a ver com o japonês e se proclama, autoproclama samurai ou, ou otaku ou qualquer coisa assim. Bom, então a cultura ela é receptiva àquilo que é estrangeiro. Então é interessante porque a própria cultura grega em sua própria mitologia, ela tem elementos estrangeiros. Prometeus, por exemplo, ele é originado do Cáucaso. Olha que informação interessante. Nos primórdios da cultura registrada em texto, você tem os gregos, e toda a sua mitologia, além de toda a sua filosofia, eles estão escrevendo aqui sobre deuses, eles têm a interpretação deles de explicar o mundo. E aí tem Zeus, tem o Olimpo, tem os deuses lá, e aí eis que um dia Zeus vai comer carne e ele come só ossos, e ele fica puto, né, e ele castiga Prometeus, que vai lá e rouba o fogo. E quando ele rouba o fogo do Olimpo, o que ele faz? Ele entrega para a humanidade. E aí ele é punido por Zeus. Então ele fica todo dia lá, um corvo devora o seu olho, e no outro dia ele sara, está inteiro de novo, e aí ele vai ter o seu olho comido novamente. Que eu me lembro, é um negócio assim, pesquisem no Google e vocês vão encontrar infinita informação dele. Esse fogo, ele simboliza a sabedoria. Uma vez que você dá sabedoria e conhecimento ao homem, você não pode retirá-lo mais. Prometeus deu fogo à humanidade, mas ele não pode tirar o fogo da humanidade. Os animais, eles conseguiam ver o presente e o passado. Eu lembro que eu passei fome, eu lembro que eu quase fui devorado. Então agora eu vou comer tudo que eu posso. Os animais, eles podem ver o presente e o passado. Com o fogo, o homem consegue ver o futuro. O homem é o único animal que consegue pensar no seu futuro, que sabe que vai morrer um dia, que tem noção de finitude e consegue comunicá-la. E esse fogo, essa iluminação, essa sabedoria não pode ser tirada do humano mais. Bom, a região do Cáucaso é essa região aqui. Eu não sou super inteligente não, eu procurei isso no Google também, né? Então essa região aqui, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, isso daqui é o Cáucaso. Olha de onde veio o cara, que é praticamente peça-chave, porque o Prometeus ele é um titã. Um dos titãs gregos é um personagem mitológico que vem dessa região aqui. Então, a história, os gregos, não só com sua cultura, com sua religião, descobriram assim a sua forma mitológica de justificar o mundo e a sua existência, como eles incorporaram em sua própria mitologia elementos completamente estrangeiros que já vieram meio que prontos. É como se o cara falasse assim, eu não vou falar Bíblia porque é um negócio meio pesado, mas eu vou escrever o Alcorão aqui pô, mas aí os caras vão me matar. Eu vou escrever um livro sagrado, cara. Eu vou escrever um livro sagrado hoje para explicar a história da humanidade. E aí eu vou lá e coloco Jesus, e eu coloco Thor, e eu coloco Ismael, e eu vou fazendo uma maçaroca. Por quê? Porque eu vou trabalhar com aqueles elementos com os quais eu já tive contato. Eu colocaria um Murloc no meu livro sagrado, se eu fosse fundar uma religião nova em homenagem ao Morquinho, porque a gente vai usando figuras que a gente conhece, e a cultura ela sai roubando tudo que ela vê pela frente. Então é uma coisa que não faz sentido, a não ser para gerar relevância, uma treta por causa de um uso de um cocá, a não ser tudo bem, eu entendo toda essa parada aí de apropriação cultural, que é você tirar, por exemplo, o negro e o índio de cena e dizer que aquilo só fica bonito quando uma loira de olhos azuis veste aquela peça, aquele adorno. E aí o negro e o índio, eles não conseguem capitalizar, eles não conseguem gerar valor, eles não conseguem público para ver as suas coisas vistas neles daquela forma. Eu entendo toda essa parte. Mas o ponto que eu quero defender aqui é que a cultura você não consegue protegê-la intocada. Por quê? Porque a cada momento que ela tem contato com o exterior, ela vai se transformar. E eu achei essa parte aqui muito interessante durante a aula que eu tive com a Rita, que é a globalização, ela desterritorializa, tradução livre, meio porca talvez, desculpa Nayade. Nayade é minha amiga que eu recomendo
Todo mundo que me pede tradução eu mando para ela. A globalização, ela desterritorializa a cultura, ela perfura as fronteiras dos espaços culturais, os colapsando, empilhando-se numa hipercultura. É como se você colocasse um monte de camada de cultura e elas se penetram, porque elas estão em justa posição, elas estão uma camadinha em cima da outra, e aí uma cultura de hipermercado, ela emerge. Essa cultura de hipermercado não é hipermercado extra, não, tá, gente? Essa hipercultura, ela é uma fórmula para o consumo cultural. Ou seja, quando você pega os chineses, os japoneses, os coreanos, aí você pega anime de outro, você pega boys band do outro, e você vai fazendo uma maçaroca toda, de forma que você vai abrir uma hamburgueria nova, ela chama Ataque de Titãs, e ela tem, além dos titãs do Shingeki no Kyojin lá, tem umas bandas de rapazes sul-coreanos para agradar um público específico que vai lá comer um hambúrguer. O que é isso? A cultura, ela vira commodity, ela vira um produto, e ela é feita para consumo. Eu não como qualquer hambúrguer, mas se for aquele do Shingeki no Kyojin, daquela banda que tem o coreaninho ali que eu gosto, então vamos. Entende? O que a pessoa diz quando ela fala assim, nossa, eu adoro comer um japonês. Eu tenho até medo quando eu escuto as pessoas falando isso. Mas será que o japonês, será que o que a pessoa ela realmente gosta daquele salmão? Será que é realmente aquele salmão que é delicioso? Ou junto com aquele salmão, você consome também um salmão com várias variações de maionese, né? Ou será que junto com aquele salmão, você consome também uma parte do produto que você consome ali, também é cultural, e você se sente de certa forma se apropriando ou conquistando um acesso que você almeja muito no seu subconsciente? Né, de pertencimento a uma cultura diferente da sua, que está na sua cabeça superior àquela que você tem. Bom, essa cultura ela é oferecida como uma commodity, como um rizoma, como uma raiz, ela se espalha sem fronteira, sem um centro. É muito interessante porque onde está o centro do cristianismo hoje? Onde está o centro? Onde estão as fronteiras? Até onde ele vai? Até onde ele se modifica? Até onde ele se varia? Então você não tem fronteiras para aquilo que alguma coisa em algum país significa. Então, o St. Patrick's hoje, todo mundo bebendo cerveja, o que as pessoas querem é beber cerveja de verde, e elas vão inventando em cima daquilo, e a festa original, ela vai se transformando numa outra coisa completamente diferente. Né? O Dia de Ação de Graças era sou imigrante europeu, não sabia plantar, não sabia sobreviver nessa terra, isso daqui é diferente de todo lugar onde já morei. Veio um índio de bom grado e falou, seja bem-vindo à terra, eu vou te ensinar a plantar abóbora, eu vou te ensinar a colher milho, eu vou te ensinar a sobreviver. Só que aí o europeu, ele falou, essa terra não tá dando para mim, eu quero plantar mais abóbora, eu quero plantar mais milho, então índio, sai para lá, vai mais para lá. E o índio não vai, então eu mato o índio, e aí eu gero uma guerra em que eu gero todo um estilo de faroeste em que eu sou um herói porque eu vou caçando índios e empurrando ele cada vez mais para o Far West. E aí quando eu preciso fazer o Dia de Ação de Graças, que na verdade foi criado para agradecer o índio pela hospitalidade dele em me ensinar a plantar abóbora e milho para sobreviver nessa terra, para me ensinar a caçar os animais daqui e como esfolá-los, como tirar o couro deles, como tirar a carne deles, como usar os recursos deles de forma economicamente inteligente. Eu não posso dizer que eu mato um cara que me ensinou tudo isso e que eu faço, enquanto eu mato o cara, eu celebro a hospitalidade dele na terra. Eu tenho que vilanizar o cara. Então, de repente, o Dia de Ação de Graças ele passa a ser um dia em que eu agradeço Jeová, né, pela bondade de eu ter toda a comida que eu preciso na minha mesa. E de repente ele vira um dia em que eu agradeço a Sagrada Família, que é o centro da sociedade, e é a quem eu agradeço todas as oportunidades que eu tive na vida. A cultura, de acordo com o interesse no lugar e na data em que determinada cerimônia é celebrada, ela vai transformando os objetos e ela vai ressignificando as cerimônias. Bom, aí a gente chega num ponto em que quando você cruza diferentes culturas, você tem que pegar o melhor que todas elas têm e formar uma maçaroca única só.
De forma que, hoje em dia, a cultura ela está desterritorializada. E o que significa ser desterritorializada? O fato de você ser brasileiro não te faz saber o que é a cultura brasileira. E o fato de você ser japonês já não te dá o mesmo pertencimento que você tinha há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás, quando o Japão estava completamente isolado no mundo. Porque hoje, você saber que o cara é japonês não é mais suficiente para saber tudo que ele pensa, tudo que ele sabe, tudo que ele gosta e tudo que ele vive. Porque 100 anos atrás, o japonês ele invariavelmente comeria arroz, misoshiro, umeboshi, tsukemono, na parte da manhã e na parte da noite também. E você sabe exatamente que chá se tomaria no Japão e que chá se tomaria na Inglaterra. Um estaria tomando chá verde lá e o outro estaria tomando aquele Earl Grey. E todo mundo estaria tomando esses negócios. Por quê? Porque era o hábito das pessoas. E era aquilo a que as pessoas tinham acesso. Quando a cultura ela é vendida como commodity, junto com todos os commodities que estão sendo vendidos no mundo globalizado, você conhece japoneses que não tomam chá verde, você conhece britânicos que não tomam chá Earl Grey, você conhece brasileiros que não comem feijoada, e eu estou usando a comida como exemplo, porque pode não ser uma comida, pode ser uma roupa, pode ser uma ideia, pode ser uma crença a respeito de alguma coisa. Então você tem japoneses cristãos, você tem brasileiros budistas. Então, toda essa parte ela é interessante no sentido de que não importa quando você cruze culturas, essas culturas elas vão se desintegrar, elas vão gerar uma coisa nova. E a tendência é que, como sociedade, sem os rituais que a gente um dia teve, a gente fique, até quando a gente consegue um ritual, até quando a gente faz uma festa junina, até quando a gente faz uma celebração de uma missa de alguma coisa, cada um absorve de acordo com a sua própria bagagem. Antigamente você ia para a escola na segunda-feira de manhã e não precisa ir muito longe, não. 30 anos atrás era assim, você ia para a escola de manhã e você sabia exatamente tudo que seus coleguinhas tinham assistido no sábado e no domingo, e você ficava falando sobre o filme que tinha passado na tela quente, o outro na sessão da tarde, e a visão de todos sobre os programas que eram assistidos, todo mundo tinha em comunhão. Isso não deixava de ser um ritual que todos compartilhavam. E hoje em dia você mora na mesma casa, só que cada um assiste séries distintas, e as pessoas elas são estranhas porque elas não sabem sobre o que conversar e elas não têm assuntos em comum, e aumenta-se muito a solidão que cada um sente no meio de um lugar onde os sinais culturais eles não são mais suficientes para definirem as pessoas. Nesse meio, nessa maçaroca, quando é que você tem uma unidade cultural que você não consegue quebrar ao ponto das pessoas entrarem em conflito? Aí é porque o conflito não é cultural. Porque assim, eu quero morrer quando eu escuto as pessoas dizendo que o problema de Jerusalém aqui é religião. Porque o problema de Jerusalém aqui não é religião. Porque se você tem comida para todo mundo, petróleo para todo mundo, rota comercial para todo mundo, se você tem espaço para todo mundo, o que acontece? Você tem todo mundo convivendo em harmonia. Quando que o Brasil deixou de ser um país em que se vive em harmonia? Quando a elite decidiu fazer o que fez para a nossa carne custar o que custa, para o nosso arroz custar o que custa, para o nosso mundo ficar do jeito que ficou, para a nossa gasolina custar o que custa. Isso são todas medidas políticas, são todas medidas econômicas, elas não têm nada a ver com escassez de recurso. A gente tem abundância de recursos, a gente tem muito arroz, a gente tem muita carne, a gente tem muito petróleo. Ele só é mal distribuído por questões políticas. Então a gente não tem uma escassez de recursos reais. Não adianta você falar que não dá para fazer porque não tem recurso. Recurso para distribuir porcamente bem existe. São decisões políticas que impedem que isso aconteça. Aqui você tem uma escassez real. Aqui você tem uma escassez real. Por quê? Porque você tem deserto para cá, deserto para cá, deserto para cá. Você tem deserto para outro lado aqui, deserto para outro lado aqui também. E o que você tem? Você tem petróleo para cacete aqui, você tem petróleo para cacete aqui, você tem petróleo para cacete aqui, você tem petróleo para um monte de lugar. E você tem rotas comerciais de toda essa região aqui. Você tem rotas comerciais de toda essa região aqui, com toda essa região aqui. Por quê? Porque se você quiser sair da China, se você quiser sair da Índia, se você quiser sair de qualquer lugar daqui para ir para a Europa, ou você dá toda essa volta aqui de navio, porque de avião não convém, né? De avião, ficar mandando commodities por avião não convém. Ou você dá toda essa volta aqui, ou você paga pedágio nesse canal de Suez.
aquele onde entalou aquele navio lá esses dias, vocês lembram? Então o canal de Suez ele está aqui e as cruzadas, as cruzadas dos Templários, tudo que você pode imaginar, né? Todas as guerras possíveis e imagináveis que você tem, elas existem por conta desses territórios. É por isso que você tem bombardeio no Egito, é por isso que você tem bombardeio em Israel, é por isso que você tem bombardeio na Síria, é por isso que você tem bombardeio na Jordânia. Eu tenho uma alternância de presidentes. Um vai ter cara de mal e o outro vai ter cara de bonzinho, que você olha pro cara e você fala, meu Deus, eu levarei esse cara pra minha casa pra passar no fim de semana. Quem teve cara de mal, que vocês lembram, que é da nossa época, Bush filho. Quem tinha cara de bonzinho? Obama, jogou um monte de bomba aqui. Aí depois, quem teve cara de mal? O Trump, jogou menos bomba. Aí quem tem cara de bonzinho, que dá vontade de se abraçar e levar pra jantar na sua casa? Biden, já entrou tacando um monte de bomba, geral. Você vê que existe interesse pelo domínio desse território. Jerusalém era uma cidade oásis no meio de todo mundo que vinha do Oriente Médio para cá e que tinha que passar para cá, e do pessoal que vinha daqui tinha que passar para lá. Isso favoreceu a existência de um povo que vivia só de comércio, porque não tinha uma terra, que são os judeus. Aí, quando você precisa se estabelecer num lugar e você não quer que o outro tenha espaço, só você quer ter espaço, você não quer que o outro tenha espaço, porque não existe abundância de recursos para todo mundo, e você não consegue no grito dizer, esse spot é meu porque eu quero, esse spot é meu porque a minha guilda é mais forte, esse spot é meu porque senão eu vou te dar karma bom. Você não consegue sustentar esse discurso. Para que você apela? Para Deus. Essa terra aqui é minha porque Deus me concedeu, e todo o alicerce da minha fé está nesse território, portanto desta terra eu não posso abrir mão. É por isso que Jerusalém ele é o berço das 3 grandes religiões, e é terra sagrada para 3 grandes religiões. Cristãos, judeus, muçulmanos, todos eles querem a terra de Jerusalém. Ora, se Deus é onipotente, onipresente e todo-poderoso, se Ele está em todos os lugares, por que é que eu preciso de um templo que está em Jerusalém? Por que é que eu preciso de uma cidade, de um território sagrado que está em Jerusalém? Pois é, por que será? E por que é que aqui você não vê essa fusão de culturas? Porque hoje, quando eu vou numa churrascaria, o que eu vejo? Eu vejo churrasco brasileiro do lado de uma menina que fica misturando massas ali da comida italiana. Aí tem uma tábua assim com uma barca de sushi que eu pego. Aí do outro lado tem acarajé. Eu faço a maçaroca que eu quiser no meu prato. Na cultura a gente faz isso, na mídia a gente faz isso, no entretenimento, no vestuário a gente faz isso. Por que é que essas religiões, essas 3, elas nunca se sincretizam, e por que é que elas nunca começam a conviver em harmonia e em paz? Porque o problema aqui não é religião. O problema não é religião, ele é de controle geopolítico. Não adianta você chegar pro cara e falar assim, cara, eu deixo você com Jerusalém, você me dá todo esse território aqui. Ah, tá bom, vai lá, faça daí o seu território sagrado. Você vai conseguir sobreviver somente com esse território aqui? Ou você vai precisar passar por essa cidade, você vai precisar de acesso a esse canal para conseguir desenvolvimento do seu povo? Então esse é um ponto em que é muito fácil você ficar apontando o dedo pro outro e falar a sua religião é falsa. A sua religião é falsa. Ora, você acredita numa religião que prega o amor, a concessão, ao desapego às coisas terrenas. Então será que você também está de acordo com os propósitos, né, divinos de solidariedade, de amor ao próximo, de tolerância? Não, é porque você fez um desenho aí, uma caricatura do meu profeta. Você eu tenho que matar para quê? Para proteger, né, a sacracidade dessa terra aqui. E você está vendo que por que a gente deixa então religião e não outra coisa? Porque se não for Deus, se for uma ideia mais fraca, se for um conceito mais fraco, as pessoas não vão morrer por eles. Então a pessoa morre pelo Deus cristão, a pessoa morre pelo Deus judeu, a pessoa morre pelo Deus muçulmano. E na verdade são todos o mesmo, né? Isso que é engraçado. Você diverge em relação à interpretação do livro sagrado, mas a crença é exatamente a mesma. O Deus é exatamente o mesmo. Por que você precisa que seja sobre religião e não sobre outra coisa? Porque se você chega pro cara e fala assim, ó, você vai se matar nessa guerra, e você não tá falando sobre Deus, e você fala pro cara assim, ó, você vai morrer nessa guerra porque a gente precisa ser dono desse canal aqui, a gente precisa ser dono dessa terra porque ela é hub comercial aqui da nossa região. Fala isso para ver se o cara vai. Agora fala para um exército de milhões de pessoas que elas estão morrendo por Deus.
dispara milhões de mensagens de Zap Zap dizendo que a pessoa tem que ir às ruas para defender o bem contra o PT, para ver o quanto de imbecil não vai aparecer lá na Paulista vestido de verde e amarelo. Por quê? Porque a pessoa, ela não está movida pelo interesse do Bolsonaro, ela está movida por uma questão maior de luta do bem contra o mal. Minha bandeira jamais será vermelha. Tá vendo como é uma questão abstrata isso? Uma coisa é se chamar o Lula de ladrão, outra coisa é listar todas as coisas que ele fez e impedir pela lei que ele volte a fazer aquilo, com observância da lei que ele volte a fazer aquilo. Mas não, o Lula, ele é um ser tão demoníaco, ele é tão capiroto que não dá nem pra eu saber o que ele faz de errado, eu tenho que exterminá-lo, porque se ele estiver vivo, ele vai me roubar e eu não vou saber. Então ele é o mal em personificação. Essa personificação do bem e do mal, ela acontece também na nossa terra. Então quando eu digo que petista e bolsonarista e muçulmano e judeu é tudo a mesma coisa, porque os caras estão lutando por questões abstratas. Por quê? Porque eles não conseguem se organizar naquilo que são questões objetivas. Só que judeus, cristãos, muçulmanos, eles ainda têm uma questão real pela qual lutar, que é um controle de território, controle de um canal. Petista e bolsonarista lutando nem ganha nada com isso. O cara nem ganha porra nenhuma, porque independente de Lula ou Bolsonaro no poder, são as mesmas famílias que estão sendo beneficiadas. As famílias bilionárias do Brasil, que vêm lá da época de capitania, são elas que estão lucrando, sendo donas da dívida pública, sendo donas dos bancos, sendo donas dos oligopólios que existem até hoje, as oligarquias que existem até hoje. Quantas distribuidoras de carne você conhece na sua região aí? Então, e aí o que para amarrar, né, tudo isso tem a ver com Bitcoin. Eu fiz um post no Facebook um tempo atrás, eu não vou procurar agora, mas é mais ou menos assim, janeiro de 2021, a Bitcoin ela tende a não crescer porque ela é anti-ecológica, né? O custo exagerado de energia envolvido, né, na mineração das Bitcoins, que é para realizar as operações ali para ficar registrado no blockchain, são caras demais. Então, depois do investimento em que muitas empresas e muita gente rica faz em Bitcoin antes do final do ano, que é para esconder dos respectivos fiscos de seus países, a gente tende a valorizar Bitcoin no final do ano, e logo depois em janeiro ela já começa a cair. E estava começando a cair além do normal. Aí de repente o que Elon Musk faz? Compra um monte. Quando o Elon Musk compra um monte, o preço da Bitcoin dispara e vai a 360 mil reais uma. E aí quando bate nesse valor, você fala, caralho, se até o Elon Musk, que é um cara da tecnologia, que é um cara que vai mandar a gente para Marte, que é um cara que está fazendo carro autômato, que é um cara que está fazendo VR, ele tá recriando o iRobot, né, o iRobot lá. Ele é tão inteligente, ele é tão rico, ele é tão foda e ele está investindo em Bitcoin, é porque Bitcoin realmente é o futuro. E aí todo mundo começa a comprar e existe uma supervalorização da Bitcoin, porque o Elon Musk foi lá e comprou um monte. O que ele fez? Não só eu tenho certeza absoluta, mas é opinião de Fausto, não tenho dados, não tenho provas. Não só eu acho que ele já saiu vendendo imediatamente, realizando todos os lucros que ele conseguiu com aquela subida exagerada, como ele foi lá e falou, a Tesla não aceita pagamento em Bitcoin mais não, porque é uma moeda antiecológica. E aí o preço que ele tinha feito disparar, ele volta a despencar por causa dele também. Seria mais ou menos a mesma coisa de eu ter 5 milhões de ervas aqui no Black Desert e falar para vocês assim, gente, vai vir um patch que vocês não estão sabendo aí, que com erva daninha você vai conseguir passar pen, cara. E aí assim, as pessoas começam desesperadamente a comprar erva daninha e só eu tenho 3 milhões desse negócio e eu tô vendendo cada vez mais caro. E aí de repente o patch não vem e eu falo assim, cara, erva daninha no inventário ou no armazém da cidade dá azar na hora do enchante. É basicamente isso que acontece. Só que se eu fizesse isso no Black Desert, todo mundo ia rir da minha cara e todo mundo ia... E ninguém seguiria a minha call. Só que o Elon Musk, por ele ser rico e por ele ser poderoso e por ele ter essa aura de sabedoria e dedo de ouro de investimento, assim como o Ike Batista também tinha, ele consegue muitos seguidores. Qual é o meu problema com a Bitcoin? Eu não vejo em curto prazo uma solução para o imenso gasto de energia necessário para você minerar uma transação.
para você fazer uma transação. Então eu vejo a Bitcoin muito longe de ser uma moeda de troca para eu ir lá comprar um pão. Você pode vir com qualquer solução do mundo que você queira me mostrar. Eu não acho ainda que ela é tão funcional como pode ser. Então eu acho que um dia alguma moeda, uma criptomoeda, ela vai surgir para resolver o nosso problema de segurança e velocidade e custo de transação. Ainda vai existir uma criptomoeda que vai solucionar todos esses problemas. O dia que essa criptomoeda for lançada, a minha dúvida é, a Bitcoin ela se adaptará a essa nova plataforma ou a Bitcoin ela será esquecida porque as pessoas se fascinarão pela nova criptomoeda e comprarão toda essa nova criptomoeda? E se essa segunda alternativa acontecer, o que vai acontecer com quem comprou a Bitcoin por 360 mil reais? Essa é a minha dúvida. Então, não me refute dizendo que a Bitcoin ela só valorizou desde que ela existe e que mesmo caindo ela ainda está mais cara do que estava na época da invenção dela, porque isso não é argumento, porque desde o surgimento da Bitcoin até hoje, a única coisa que faz com que a Bitcoin tenha um valor exacerbado é a crença de que ela tem valor e não o uso prático dela como reserva de valor e moeda de troca. E é claro, tem especialistas aí que podem me destruir na argumentação, mas hoje, lembre-se, a nossa versão, a melhor versão tem que estar no futuro. Hoje, a minha visão de mundo, ela só alcança essa restrição e essa limitação. Amanhã eu posso mudar de ideia e mudar o meu discurso. O Emerson já está me esperando, eu preciso encerrar. Agradeço ao Pedro pelo vídeo, caso vocês tenham gostado e caso eles tenham levado as reflexões para que vocês tirem as conclusões de vocês. A Lana tá enfatizando meu ponto. A Lana tá falando, olha lá, tá vendo? Ela falou assim, não acredita em tudo que meu pai fala não, vocês vão se lascar. Ó, você viu? Isso aí. Por hora é isso, grande abraço.